O nosso papo de hoje é sobre alimentação. Eu acho que é um lugar comum, eu não precisaria nem repetir, mas eu vou insistir. O que nós comemos afeta diretamente a saúde do cérebro e do coração. Então, isso é uma máxima. Uma dieta equilibrada que inclua muitos vegetais, grãos inteiros e proteínas de fonte vegetal ajuda muito a manter uma ótima saúde e uma vida longeva. Então, gente, limitar a ingestão de alimentos ultraprocessados, com gorduras saturadas, que são péssimas, de açúcares, pode diminuir ou talvez até, inclusive, zerar o risco da gente desenvolver doenças crônicas, como a diabetes, como as doenças cardíacas e os acidentes vasculares cerebrais. Então, isso é bastante importante, né? Existem evidências volumosas hoje sobre a relação entre o que nós comemos e a nossa saúde. O estudo mais popular que está por aí publicado foi conduzido em algumas regiões do planeta, onde essas populações dessas regiões envelheciam com muita saúde. Então, essas populações, elas guardavam entre si algumas semelhanças, particularmente no que se refere à alimentação. Então, saber o que essas pessoas comiam, como elas comiam, ajudou muito a compreender como os hábitos alimentares são e se tornaram chave para uma vida longa e saudável. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar com você. Afinal de contas, já que nós estamos vivendo mais, quem quer viver muito mais e doente? Ninguém, né? Então, é realmente a saúde que é o melhor marcador do nosso bem-estar. Então, entretanto, eu acho importante, antes da gente entrar mesmo no tema, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse aspecto de nós estarmos vivendo mais, muito mais, mas não necessariamente melhor. Com o avanço da ciência, da tecnologia, o ser humano começou a se estender mais na sua idade cronológica. O Banco Mundial tem estatísticas de expectativa de vida global que eles apontam que em 1990 a média de vida dos indivíduos era de 60 e pouco mais de 65 anos, e essa expectativa em 2019 passou para 72,6, ou seja, um aumento de mais de 7 anos, mais de 11%. É muito. Então, a projeção da expectativa de vida para os próximos anos é de difícil previsão, devido a vários fatores que podem influenciar justamente essa longevidade, principalmente as condições materiais de vida das pessoas. Eu não queria ficar falando de forma massificada que estamos todos vivendo mais, porque isso não é verdade. É provável que a expectativa de vida continue a aumentar devido aos avanços na tecnologia, tanto médica quanto nutricional, melhor acesso à saúde, uma melhor alimentação, mas que, de uma outra forma, está intrinsecamente relacionada com as condições econômicas dos indivíduos. Então, nós não podemos desconsiderar que há uma enorme disparidade de expectativa de vida entre países ricos e pobres. De acordo com a OMS, a expectativa de vida, por exemplo, em países de baixa renda é aproximadamente 64 anos. Já em países ricos, essa expectativa de vida chega a 82 anos. Então, isso é um importante quadro para que a gente veja que, embora o ser humano tenha em si as condições naturais, né, e tecnológicas para viver mais, não é todo mundo que vive mais, e o diferenciador disso tudo são as condições materiais de vida, que vai dar acesso à educação, que por sua vez vai dar discernimento, vai dar conhecimento, que aí leva, por exemplo, a melhores escolhas sobre alimentação. Mas de um fato a gente não pode se esquivar. Não é por isso que a gente não deva e possa falar sobre alimentação, porque muitas das coisas que é importante para a alimentação e para a nossa saúde, pessoas de baixo poder aquisitivo também precisam saber e podem também fazer as suas escolhas. Então, deixa eu voltar a essa pesquisa dessas populações no mundo, onde elas apresentavam semelhanças naquilo que se refere à alimentação e, por outro lado, viviam bastante. Ou, por outro lado, não, e por causa disso viviam bastante.
Essa pesquisa deu nome a essas 5 localidades como zonas azuis, e elas estão todas relacionadas com uma vida bem longa e cheia de saúde. Então, o envelhecimento, gente, é um processo inevitável. O decaimento celular vem necessariamente com a idade cronológica, que é aquela que se refere do momento que nós nascemos a esse momento presente, né? Mas existe um outro marcador que é importante e ele se refere à nossa idade biológica. Segundo um estudo da Universidade de Stanford, há indicadores biológicos importantes que vão determinando a nossa idade biológica. Nada, absolutamente nada novo, gente. Esses parâmetros estão todos relacionados ao que a gente vem falando aqui no nosso papo, que é sobre os hábitos de vida, incluindo, claro, os hábitos alimentares. Então, para avaliar se uma pessoa está mais velha do que a sua idade cronológica ou mais nova do que a sua idade cronológica, a idade biológica é um importante marcador. Ela avalia, por exemplo, a saúde do coração, a capacidade respiratória do pulmão, ela avalia o cérebro na sua capacidade cognitiva, a resposta imunológica e, finalmente, o popstar, que são os telômeros. Os telômeros. Eles são absolutamente demais, os telômeros. Os telômeros, eles ficam ao final dos nossos cromossomos, né, aqui na pontinha dos nossos cromossomos, e eles dão uma proteção a esse material genético. Eles são idênticos àquela proteção que a gente tem num cadarço de sapato, que é uma pontinha protegida ali para que aquele cadarço não se esgasse, aqueles fios não se esgassem. Então, os telômeros, eles estão ali protegendo o material genético, e é claro que a idade biológica é fortemente influenciada pela epigenética, pelo estilo de vida, pela visão de mundo, que são as nossas crenças, tudo papo que a gente já teve. E essa capinha protetora, ela pode ou não ficar comprometida na medida que os anos passam. E isso é usado para avaliar a idade biológica de uma pessoa. Então, uma pessoa acima de 60 anos pode ter uma idade biológica ainda nos 30. Isso é verdade, inclusive é o meu caso. Então, daí você pode pensar, tá certo, mas para eu conseguir retardar a minha idade biológica, ou seja, o tempo passa e eu vou permanecendo vigorosa ou vigoroso, saudável, isso deve requerer uma vida regrada demais, não comer quase nada, não beber de forma alguma e se matar em atividade física. Podem as pessoas estar pensando, você pode estar pensando, mas será mesmo? Será que é isso? Então, eu acho que não. Uma alimentação equilibrada, decentemente equilibrada, modestamente equilibrada, como a que se preconiza pela medicina do estilo de vida e praticada nessas zonas azuis, não precisa ser cara, e isso já é uma ótima notícia. Então, permita-me te conduzir um pouquinho dentro dessas zonas azuis e encontrar mais sobre o que essas pessoas comem. Então, essas zonas azuis foram identificadas em 5 cidades que estão aí no nosso planeta, e elas são Loma Linda, que é na Califórnia, Nikova, que é na Costa Rica, Ogliastra, que é na Itália, Icária, que é na Grécia, e Okinawa, que é no Japão. Então, os seus habitantes, eles guardavam algo importante em comum no que diz respeito ao seu estilo de vida e, em particular, no que diz respeito à alimentação. As suas dietas eram essencialmente baseadas em vegetais. Então, os alimentos mais consumidos nessas regiões são de baixo calor teórico, ricos em minerais, em vitaminas, em compostos antioxidantes, em leguminosas, grãos integrais e bons óleos. Eles consomem pouquíssimo peixes e ainda menos carnes vermelhas. De fato, eles preferem fontes proteicas de origem vegetal, como o tofu, como o cogumelo, como a soja e, obviamente, as verduras de folhas verdes escuras intensas. Então, os alimentos são essencialmente naturais e ricos em nutrientes. Não há consumo de alimento processado, repleto de sódio e cheio de gordura saturada, que é a pior gordura que tem. Então, essas dietas dessas populações, elas vêm com um diferencial.
eles consomem pouco alimento de origem animal, de gordura saturada, né, como as carnes e os processados, e estão muito, mas muito ligados a uma alimentação riquíssima, colorida, e isso os afasta radicalmente do risco de doenças crônicas que causam o maior número de mortes pelo mundo afora, tais como a diabetes, a doença do coração, a hipertensão, a obesidade, dentre outras que a gente vem falando aqui, desde quando nós começamos esse papo. Então, vamos pensar um pouquinho em como a gente come no Brasil. Aqui, a gente tem hábitos que seguem a maioria dos países pelo mundo afora. Come-se alta quantidade de alimentos processados, muito ricos em gorduras ruins, muito açúcar, muito sódio, tal do sal, grãos refinados e uma baixa quantidade de alimentos frescos de origem vegetal. Então, essa alimentação, desse modo, elas são muito pobres em fibras, elas aumentam o risco para a síndrome metabólica, que nada mais é do que uma série de eventos inflamatórios causados principalmente pelo aumento de insulina no nosso corpo, né? Ao lado do aumento de triglicérides, do aumento do colesterol ruim, da diminuição do colesterol bom, do aumento da pressão arterial e da glicemia, ou seja, uma cadeia de eventos que vem de uma alimentação muito pobre, de um sedentarismo que vai apenas acumulando e gerando uma condição perfeita para o adoecimento. Então, as gorduras ruins, as saturadas, que estão nas carnes, nos óleos ruins, no leite da vaca, na margarina, que estão por trás dessa alimentação altamente inflamatória, é que preocupa. Então, 3 coisinhas importantes sobre a insulina, que esses eventos inflamatórios todos levam ao aumento da insulina, né? Que é uma tentativa louca do corpo regular a quantidade de açúcar que está circulando no corpo. Então, o pâncreas começa a produzir insulina e essa produção desenfreada e alta e contínua leva a uma inflamação generalizada. Então, vamos falar alguma coisa breve sobre isso. Primeiro, a insulina é um hormônio inflamatório que aumenta o risco de infarto, ela inflama o cérebro e é um grande risco, hoje considerado um grande risco para o desenvolvimento do Alzheimer, que é chamado, em outras línguas, por diabetes do cérebro. Segunda coisa importante para falar sobre esse hormônio é que ele faz aumentar o estoque de gordura celular na região abdominal e intra-abdominal, então dentro do abdômen, que é a tal gordura visceral, que é péssimo para a saúde. E, por fim, a constante produção de insulina pelo pâncreas pode causar um cansaço, uma falência desse órgão, e daí a pessoa dá uma entrada na doença grave que é a diabetes, né? De não ter descanso e produzir constantemente, porque a alimentação é tão ruim e joga no sangue tanto açúcar que, um momento dado, o pâncreas não aguenta mais a produzir insulina. Então, esse quadro todo é um quadro preocupante, porque ele leva lentamente as pessoas a adoecerem de forma grave e, inclusive, morrerem. Então, vocês podem perguntar, não, beleza, mas como é que a gente deveria se alimentar? Então, o que é essa alimentação ideal? Francamente, gente, é fácil. É só comer comida de verdade. Então, a comida deve ser variada, não processada, mais natural possível. Não exagere, deixe um espaço no seu estômago para que a digestão ocorra, e prefira alimentos de origem vegetal, né, na sua dieta. Não. Você deve estar se perguntando, eu vou ter que me tornar vegetariano ou vegano? Não, isso não é necessário. Realmente isso não é necessário. Apenas diminua consideravelmente a ingestão de proteína animal, comendo com moderação e, eventualmente, esses alimentos, como as pessoas das zonas azuis. Carne, em média, no máximo, 5 vezes por mês, e em quantidades pequenas. Isso faz toda a diferença. Importante também é reduzir o consumo de bebidas adoçadas e evite adoçar seu café, seu chá. Por que isso?
né? Porque você está adicionando ainda mais um elemento que pode desagregar toda a sua cadeia metabólica. Então, essas pequenas coisas, como, por exemplo, também evitar cair de cabeça em salgadinhos, em doces e quitandas e carnes em excesso, vai fazer uma enorme diferença. Fritura, gente, eu costumo dizer para mim, ó, fritura nem pensar, uma vez na vida, outra na morte, como se fala em Minas. Então, deveria ser evitada, a gente deveria diminuir a ingestão de laticínios. Então, eu sou aqui de Minas, para mim, parar de comer queijo é uma façanha, então eu não paro de comer queijo, mas eu diminuo grandemente a minha ingestão de queijos. E aumenta-se o consumo de vegetais, né, natural, isso é importante, não exceder em frutas e, sei lá, aventurar-se numa nova dieta. Não há exatamente um modelo ideal para seguir, somente algumas breves considerações gerais. Então, eu acho que você deveria apreciar o alimento que vem da terra, que traz vida, sem tirar a vida de ninguém, que não maltrate a natureza, que tenha uma origem definida, conhecida, de preferência de pequenos agricultores, e, se possível, dê preferência aos orgânicos. Se couber no seu bolso, dê preferências ao orgânico. Esse modo de se alimentar, ele traz vigor, ajuda muito a combater as toxicidades do estresse crônico que a gente atravessa diariamente, e nos dá condições de limpar, vitalizar e viver melhor, não viver sob o risco dessas doenças crônicas. O tema do estresse é um tema importantíssimo e ele atravessa alimentação, sono, todos os componentes, nossa visão de mundo, todos os componentes do nosso estilo de vida. E esse tema vai ter uma pauta aqui no nosso trabalho, exatamente sobre estresse crônico, as suas consequências, como é que funciona a mente dentro de um estresse crônico, como é que a gente pode mudar a situação. Então, aguarde, novidades virão. Obrigada, um abraço.